Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CT Pod. Eu sou a Ana Laura Becker e eu estou aqui com o meu co-host João. Oi João, tudo Oi, bem? Ana, tudo bem? E hoje a gente está com um convidado super especial. Seja bem-vindo, Turco, tudo Muito bem? obrigado, Ana. Muito Se obrigado, João. apresente um pouquinho então para o pessoal conhecer você bem. Então tá bom. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia, João. Eu sou Agenor Antonelli. Meu nome de guerra, meu apelido é o Turco. É melhor procurar assim, senão tem dificuldade de me encontrar. Eu atendo a fazenda. É o primeiro trabalho meu diário. Eu atendo as equipes da fazenda. Eu moro na fazenda, aqui bem próximo. Aí também eu coordeno alguns trabalhos do silo, o silo de grãos, que é aqui na BR-277, e também administra a nossa equipe de paisagismo lá no viveiro. E, por fim, né, no término dos nossos compromissos diários, eu atendo toda a manutenção da cidade dos Lagos, eu e a minha equipe, por sinal, uma equipe muito boa, muito competente. Daí nós atendemos a manutenção da cidade dos Lagos, mais da trilha e algumas obras de esgoto, de iluminação, de água, quando ocorrem alguns problemas, cabe à nossa equipe. Perfeito. Esse é o meu trabalho diário. Muito legal. E às vezes o pessoal não se atende, né? O trabalho que tem por trás de tudo isso, né? Quando vem aqui pro bairro, vê tudo perfeitinho, tudo bonito. Queria que você contasse um pouquinho, então, como que é o trabalho lá no viveiro, aonde que fica e como que vocês atuam aí pra frente para trazer essas plantas aí. Então vamos falar mais especificamente da cidade dos Lagos. O nosso dia, ele inicia sempre com uma reunião com os colaboradores. Eu diria que é muito difícil não acontecer esse encontro de administração e de colaborador diariamente. É uma coisa um pouco diferente, mas o nosso paisagismo, a nossa manutenção, se não ocorrer esse tipo de trabalho, essa forma de atendimento, a gente não consegue corresponder, porque sempre tem os imprevistos dentro do bairro, dentro da manutenção, dentro do paisagismo. Não tem como nós precisar um trabalho de um dia para o outro. É no dia, é no ato. Então, esse é um detalhe que nós não tem como dispensar. Aí, mediante a determinação, a gente faz essa distribuição de meta. Aí nós nos dedicamos na limpeza. Eu tenho uma equipe para... Nós temos uns códigos, assim, umas exigências dentro da cidade dos Lagos, da nossa equipe, que também não abrimos mão. Não pode ter lixo na cidade dos Lagos. E para isso nós temos uma equipe que faz a coleta diária. Não é nem diária, é de hora em hora. Vocês podem observar que nós temos uma equipe para fazer esse trabalho de manutenção da limpeza. Aí também nós não abrimos mão da calçada limpa. Onde é calçada, a nossa equipe sabe que tem que ser calçada, não é calçada e grama. Onde é asfalto, ele tem que ser asfalto, não pode ser asfalto e sujeira, não pode ser asfalto e grama. As trilhas, nós fazemos a limpeza quase que diariamente. Nós temos uma regra nas trilhas que são 3 vezes por semana. Mas, quando necessário, nós fazemos diariamente. Então, basicamente, o nosso trabalho se resume nisso. Aí o paisagismo, nós fazemos o paisagismo em toda a cidade dos Lagos, que são as praças, os lagos e os hospitais, alguma coisa no shopping, das empresas ligadas ao grupo. E essas plantas todas são produzidas dentro do nosso viveiro. São plantas que a gente produz com o custo da cidade dos Lagos. Esse paisagismo nós fazemos alguma coisa para algumas escolas, algumas entidades, alguns grupos, e sempre sem custo nenhum. A gente está liberado a trabalhar dessa forma. Uma parceria, um companheirismo,
Então, nós fazemos esse trabalho com o nosso viveiro. Perfeito. E você falou do paisagismo e das plantas. Eu queria saber, existe um processo para a escolha de plantas? São plantas nativas? Tem um viés ecológico ou é só um viés paisagístico mesmo? Não, existe um processo e nós fazemos com uma escolha assim, bem determinada. Por exemplo, as plantas da trilha. As plantas das trilhas, geralmente nós usamos plantas nativas, né? Frutíferas, porém nativas, que servem para alimentar os nossos animais, né? A nossa fauna. E daí, lá nas trilhas, nós temos um carinho muito grande com as plantas em extinção. Nós temos a embuia, nós temos o xaxim, nós temos o araucária. E para vocês terem conhecimento, e eu faço questão de colocar isso toda vez que eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, nós levamos as sementes aqui do parque da Cidade dos Lagos para o viveiro, produzimos as plantas e posteriormente, quando elas estão prontas, define para colocar no local definitivo, a gente traz para cá. Então, sementes de araucária. Nós levamos todos os anos para o viveiro. Se vocês tiverem a oportunidade, fica aí o convite. Nós temos as plantas prontas lá de um ano para o outro. Então, só esse ano nós colocamos dentro do nosso parque da Cidade dos Lagos, das reservas legais, mais de 300 araucárias, formadas, todas sem risco de perder nenhuma. Além delas, a embuia, o xaxim. A embuia nós produzimos muita muda. É uma madeira nobre também em extinção, que também sai as sementes daqui. Nós fazemos as coletas na Reserva dos Lagos. Nossa Reserva dos Lagos, além de tudo que existe de legal, de maravilhoso, lá nós tiramos as sementes lá produzidas pelas embuias do Reserva dos Lagos. E hoje nós temos as plantas também, estão formadas, prontas para o uso lá no viveiro. E como ela é uma planta tão nobre e tão difícil de produzir, nós tratamos com muito carinho também todo esse canteiro da embuia. E daí nós fazemos oferta para as entidades, para os colégios, para os produtores. Então a gente fornece gratuitamente alguns exemplares para essas pessoas que interessam, para ter uma lembrança e preservar, né, mais essa planta maravilhosa. Perfeito. E ali vocês têm, por exemplo, o Central Park, né, que vocês também estão construindo. Como que vocês pensam futuramente também essas áreas ali de convivência para ter as árvores, para ter toda essa questão do paisagismo também? O nosso compromisso, em cada setor, nós temos as plantas, né, indicadas para esses setores. Você me questionou. A gente escolhe as plantas que resistem ao calor, que resistem ao nosso inverno. Então, se você for visitar o nosso viveiro, nós produzimos as plantas que são indicadas, que são para o nosso clima. Não adianta muitas vezes as pessoas nos questionam, até dentro da família, mas por que você não põe planta tal? Não adianta, ela não resiste ao inverno, não resiste ao calor intenso. Então, nós produzimos as plantas que são para o nosso clima, que são usadas aqui dentro da Cidade dos Lagos, aqui dentro de Guarapuava. E não é diferente nos locais. Nós temos as plantas indicadas e certas para cada local. Para as trilhas vai um tipo de planta, para os parques vai outro tipo de planta. No Parque Central que você falou, nós usamos mais as outonais, né? Umas plantas maravilhosas, né? Que quando chega essa época do ano, elas formam um colorido muito especial, né? São as plantas outonais. E então, as trilhas também consomem muita planta nossa. Nós pegamos toda planta que tem em excesso, que nós produzimos, e elas estão prontas para o plantio, que são nativas e que são frutíferas, nós colocamos todas dentro do contexto ali do Parque das Trilhas.
nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 3.500 plantas já colocadas naquele setor das trilhas. As trilhas, uma coisa maravilhosa, eu tenho orgulho de falar das trilhas, porque foi uma obra que custou, de nossa mão de obra, da nossa equipe, 1 ano e 2 meses. Ficamos 1 ano e 2 meses lá dentro. A gente fazia a manutenção necessária, que é no cotidiano do dia a dia, aí todo mundo ia para dentro das trilhas e mais os terceirizados. Então deu 1 ano e 2 meses. A trilha tem aproximadamente 2.400 metros, com uma largura de 3 metros, com uma qualidade invejável de base. A trilha, outro dia eu atendi um pessoal da Argentina, eles não davam e não dão muito valor quando se fala em trilha na Argentina. Eles falam, trilha é pedra. Eles acham que é um carreiro. Então, a gente conduz os nossos companheiros, nossos vizinhos aqui de divisa do país, e que a gente recebe bastante gente. E eles se encantam com a nossa trilha. E as pessoas que conhecem já dão esse valor também. Os que não conhecem, fica o convite para conhecer nossas trilhas. E então essa obra foi feita uma base muito especial. Aí nós colocamos em torno de... Hoje tem um número assim de 370 mil tijolos a trilha consumiu. 7.500 metros de paver. Então é uma obra, para você falar em obra de lazer, aberta ao público, ninguém paga nada para entrar, todo mundo está convidado. É uma obra muito caprichada, com pontes, com passarelas bem elaboradas, né? A cachoeira, aí tem os animais, tem o monjolo, tem a roda d'água. Então, e tem algo que vem na sequência. Eu costumo falar, quando eu falo da trilha, a gente não aprontou a trilha. Nós falamos que levamos 1 ano e 2 meses para completar a trilha. Não, a gente está sempre procurando por algo mais. E já vem mais novidades para a trilha. Que legal. E a gente até fez uma visita com o pessoal de arquitetura que vieram de fora, e eles também ficaram encantados, principalmente com a questão de acessibilidade, né? De qualquer pessoa poder ir lá, conseguir participar, passear lá. Então, realmente é uma estrutura que é para todos mesmo, né? Eu confesso a todos que nós tivemos um pouco de dificuldade com o público no início. Porque o povo associava que tudo podia nas trilhas. E não é assim. As trilhas têm regras. Nós temos locais específicos para os ciclistas. Então, dentro das trilhas, não é lugar do ciclista. Ele causa perigo, transtorno para as crianças, para os idosos. As trilhas ficou uma marca. A família visita demais. Você vê os nossos cadeirantes, você vê as famílias, você vê os idosos, você vê muita criança. Então nós temos que ter uma regra, horário de frequência, quem pode, quem não pode, moto não pode, ciclista não pode, não tem como. Então nós tivemos essas dificuldades no início, consumo de álcool não pode, algumas coisas mais se referindo a esse tipo de situação não pode. São locais específicos para a família. Nós temos um ponto assim que eu gosto de apresentar para a população, que são alguns setores que nós denominamos áreas de recreação. Você vai lá, faz seu piquenique, toma seu chimarrão, toma seu café, e também um local que está sendo frequentado demais. E esse número de pessoas que estão nos visitando também já é fruto do trabalho da limpeza, da organização, das regras. Então essas pessoas se sentem bem, se sentem seguras nas trilhas. Nós recebemos com muita frequência, muita gente, muita excursão. Os colégios é normal. A gente
no dia a dia você começa a andar nas trilhas, você encontra 50 crianças, 100 crianças, muitas professoras. E a gente fica feliz com isso. Orações, o pessoal vem fazer culto, vem fazer batizado, vem fazer casamento. Ali nós temos outro ponto turístico, que é o nosso patamar, nosso patamar do Lago do Sol, que nós chamamos, né? Antigamente era o espelho d'água. Ali o local o pessoal frequenta muito, fazer batizado, fazer casamento, entrega de prêmios. Daí tem a água São João Maria. Então a cidade dos Lagos tem os seus pontos turísticos que vale a pena conhecer. E quando você fala em ponto turístico, você tem uma exigência muito grande, você tem que fazer uma manutenção diária para que essas pessoas não nos abandonem. Perfeito. E a equipe de vocês que está por trás de tudo isso? A nossa equipe faz esse trabalho diário e tem a equipe da limpeza, tem a equipe da manutenção. Então, você tem que estar ligado, você tem que estar preparado para sempre quando nós percebemos que as excursões estão aparecendo, estão se aproximando das trilhas, além do pessoal da manutenção, a gente comunica nossos companheiros de trabalho aí da segurança para fazer o acompanhamento. É uma exigência nossa, mas quando chega esses grupos grandes, crianças, os idosos, enfim, todas as pessoas que fazem essas excursões, nós procuramos fazer com que a nossa equipe de segurança faça o acompanhamento. Perfeito. E a gente agradece muito de você compartilhar isso. Tem mais alguma coisa que você quer deixar de novidades? Você falou que está vindo novidades aí. Essas novidades fala por si próprio, né? Vamos deixar o pessoal conhecer. Vamos esperar um pouquinho. Mas eu uso o precioso espaço aqui para falar um pouquinho do viveiro. O viveiro foi uma coisa que aconteceu. Nós iniciamos assim bem devagarinho, nós começamos a recuperar as plantas, aí a necessidade de você receber planta mais rápido, você fazer um trabalho de paisagismo dentro do prazo estipulado, a gente foi percebendo que precisava ter algo mais, que nós precisávamos fazer um viveiro mais consistente, um viveiro que nos atendesse nas nossas necessidades das plantas do dia a dia mais rapidamente. E daí nós começamos a produzir as plantas. Eu já falei isso várias vezes em outras entrevistas, que hoje nós estamos com uma média de 70% das plantas que são destinadas para a cidade dos Lagos são produzidas por nós. Eu quero dar um exemplo do momento, do dia, do agora. Quando eu me retirar daqui, nós vamos iniciar o paisagismo de uma obra maravilhosa, que é uma obra que está prestes a ser inaugurada, que é a nossa casa de apoio do Hospital do Câncer. E conversando com os diretores, os idealizadores da cidade dos Lagos, eles já falaram assim: Turco, vai fazer o paisagismo, nós não podemos gastar, vamos fazer com as nossas plantas. E eu estou muito seguro com isso. Eu sei que nós vamos fazer um paisagismo bem caprichado, bem maravilhoso lá na Casa do Apoio, com as nossas plantas, com as plantas que a gente está fazendo a produção, conforme eu frisei no início, com uma equipe que nós temos 2 ou 3 funcionários diariamente lá no viveiro, e essas plantas são cuidadas com muito carinho. Eu deixo o convite para vocês, para a população, quem quiser conhecer. A gente tem algumas plantinhas que a gente faz essa doação para as entidades, eu já falei, para os grupos, para as pessoas, particular, pode ser. Não pode ser muito, né? Senão vamos estragar a nossa produção lá. Mas a gente também faz questão, né, de distribuir essas plantas para cuidar do nosso meio ambiente. Além disso, um detalhe importante do nosso viveiro é a produção da matéria orgânica. Nós estamos assim bem preparados com toda a matéria orgânica que nós trazemos aqui para a cidade dos Lagos, também é produzida
para a nossa equipe. E é um setor magnífico, porque lá nós usamos a cinza, usamos a serragem, usamos a casca do pino, usamos outros produtos que antigamente eram descartáveis, e muitas vezes até era uma situação assim que era um empecilho, né, para as empresas, para o grupo. E hoje tudo isso, toda essa poda, esses galhos que acontecem, queda de árvores aqui na Cidade dos Lagos, tudo é transformado em matéria orgânica, tudo é transformado em adubo. A gente faz um complemento nessa matéria com calcário, com ureia, para ter um NPK ideal. Também aí a gente vai procurar no mercado de fora, mas aqui na cidade tem oferta, a gente usa 10%, 15% de cama de aviário. Então, a nossa matéria orgânica é uma coisa assim que faz com que nosso paisagismo tenha mais valor, o nosso paisagismo mais ideal e que ele corresponda. Quando você coloca uma planta com uma ótima matéria orgânica, com um bom NPK, a planta corresponde. Perfeito. Muito obrigada por você contar, então, todas essas informações sobre todo esse lado que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, a pessoa vem aqui, ela não para pensar o quanto que tem esse trabalho bonito, né? A gente vai ali nas trilhas, a gente vê tudo isso e realmente é um lugar muito especial. E que nem você falou, né? Fica o convite para todo mundo participar, porque é aberto, as pessoas podem vir, podem usufruir de toda essa estrutura, né? Sim. Quem agradece sou eu pela oportunidade. E quando você fala na equipe de paisagismo, de manutenção, ela vai um pouco mais além, né? De repente, o pessoal não tem esse conhecimento, mas a Cidade dos Lagos nos proporciona e nos dá essa condição de você fazer um bom trabalho. Nós contamos assim com um caminhão-pipa, que é para fazer irrigação. Trator com caminhão-pipa, a segunda máquina. Nós contamos com trator de pneu, com carreta. A nossa equipe faz a coleta do lixo até um determinado ponto. Depois a equipe competente é que faz a retirada. Aí nós temos as máquinas de poda, nós temos as máquinas de corte de grama. São máquinas assim de top, né? Máquinas que são indicadas para você fazer um corte ideal e rápido também. E daí contamos com um caminhão caçamba, contamos com um veículo, uma Toyota que percorre a Cidade dos Lagos toda hora, o dia todo. Então a gente tem, além de uma boa equipe, nós temos uma equipe que assimilou, uma equipe que entende o que nós precisamos, o que a Cidade dos Lagos precisa. E além dessa equipe, nós temos um equipamento, né, um maquinário que corresponde. Perfeito. E trabalha muitos pilares aqui de todo o Parque Tecnológico Cidade dos Lagos, né? Questão de lazer, de sustentabilidade, né? Então a gente fica muito feliz aí, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada pela sua presença. Tá bom. Eu que agradeço, Ana, agradeço ao João, agradeço a todas e a todos, e quando precisarem de algo que fique do alcance da nossa equipe do paisagismo, nós estamos à disposição. Eu lembro que os moradores da Cidade dos Lagos não podia ser diferente. Eles são muito respeitados, têm muito valor e muito, muito carinho com a nossa equipe. Nós prestamos trabalhos que, em alguns momentos, eu poderia dizer que não era da competência da nossa equipe, que teria que ser mais particular. E nós tratamos isso com muito carinho. Nós vamos lá, dificilmente nós falamos não para alguém. A gente vai lá e tenta resolver da melhor forma possível. Então, os nossos moradores também, quando precisarem de algo da nossa equipe, eles podem ficar bem tranquilo, bem à vontade e nos procurar. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. E esse foi mais um episódio do CT Pod. Até semana que vem. Tchau, tchau.